Se você era um usuário da internet entre 2013 e 2015, com certeza você já ouviu falar de Dumbo Eshudai, uma música simples e chiclete com um tom alegre que descreve formas burras de morrer, ilustrando um monte de boneco fofinho sendo esquartejado, passando mal e morrendo. Mesmo assim, ela conseguiu conquistar a incrível marca de 342 milhões de views. E o sucesso foi tanto que incentivou o surgimento de uma série de jogos que acumulou mais de 350 milhões de downloads. Eu posso afirmar com certeza que Dumbo Eshudai foi um dos conteúdos da internet que mais marcaram a infância da geração Z, eu inclusa nisso. Porém, com o lançamento do emote da dancinha da música no Fortnite, eu primeiro fiquei surpresa porque eu tinha esquecido completamente da existência de Dumbo Eshudai, e aí eu me peguei questionando se a franquia de jogos existe até os dias de hoje. Foi pra saciar minha curiosidade e ainda aproveitar das minhas pesquisas pra produzir um conteúdo a mais pro canal que eu decidi fazer esse vídeo, onde eu irei comentar sobre a origem peculiar e o paradeiro atual de Dumbo Eshudai. Então, oi, meu nome é Bia. Se você gostar do vídeo, deixa o like, faz essas paradas que todo youtuber gosta que você faça, e vamos começar. Mas antes, você já imaginou ter um Tinder, só que ao invés de namoradas, ele te recomenda jogos mobile baseados no que você curte? Sim, isso seria muito maneiro, e essa é uma das propostas do Skid Store. O aplicativo começa perguntando quais são os seus gêneros de jogos favoritos e o que você já jogou antes, e a partir disso e do que você for demonstrando interesse, ele vai te indicar jogos cada vez mais alinhados aos seus gostos. E daí você pode arrastar pra esquerda se você não tiver interesse, pra direita pra adicionar o jogo à sua lista de desejos, ou clicar no ícone do jogo pra ver mais informações e reviews de quem já jogou. Além disso, nesse mês de dezembro, eles estão com um programa de indicação em que ao convidar o amigo usando o seu link pessoal e ele se registrar no aplicativo, você ganha um código promocional com bônus em reais nesses 3 jogos aqui. Enfim, é um aplicativo muito diferente e útil, são mais de 240 gêneros diferentes pra você explorar, e ainda tem listas de recomendação feitas pela comunidade. Inclusive, eu também fiz a minha. Se você se interessou, pra acessar o Skid Store, é só clicar no link da descrição ou escanear esse QR Code aqui. E é isso. Quando eu disse que a origem de Dumbo Eshudai é bem peculiar, eu não tava mentindo. Essa música foi criada para uma campanha publicitária de uma operadora ferroviária australiana com o intuito de promover a segurança nas linhas de trem. Quem ficou responsável por essa campanha foi a agência MC Ken. E de acordo com o diretor executivo deles, o John Maskell, o principal objetivo era engajar uma audiência que não queria ouvir nenhum tipo de mensagem direta sobre segurança. A ideia do nome Formas Burras de Morrer surgiu do pensamento de que morrer acidentalmente por causa de um trem, que é um transporte gigantesco, barulhento e previsível, seria uma das mortes mais estúpidas possíveis. Pegamos uma mensagem séria de segurança transmitida de uma forma sutil, sem sermos agressivos. É um humor negro apresentado com alegria, o que quase sempre funciona, mas não é comum na publicidade. E assim, abraçando o humor negro popular das animações da internet daquela época, e contando apenas com um animador, uma produtora, um compositor, a vocalista da banda Tipan Orange, a Kate MC Jill fazendo os backing vocals, e com as letras escritas pelo próprio John, foi lançado no dia 15 de novembro de 2012 a música e o clipe de Dumbo Eshudai. Sabendo da intenção dos criadores, muita coisa na letra começa a fazer mais sentido. Todas as atitudes descritas são coisas obviamente perigosas que vão resultar na morte da pessoa, ou no mínimo alguém se machucando feio. E lá pro fim da música, depois de ilustrar as últimas 3 situações de morte que acontecem em ferroviárias, a letra do refrão muda de Dumbo Eshudai pra Dumbest Eshudai, reforçando a ideia de que morrer por causa de um trem seria uma das formas mais burras de morrer, sem contar que a última frase da música é literalmente a vocalista dizendo: "Tome cuidado perto de trens", enquanto a logo da Metro 3 Melbourne aparece na tela. Acho que as pessoas, quando veem a mensagem do metrô no final, ficam genuinamente surpresas. Caramba, uma empresa fez isso, o que também ajuda na disseminação da mensagem. Com uma ideia tão criativa e cativante, já era de se esperar que a campanha fizesse sucesso, mas a popularidade que ela conseguiu superou todas as expectativas dos criadores. Em apenas 2 semanas, o Dumbo Eshudai alcançou a marca de 27 milhões de views, gerou 50 milhões de dólares em valor de mídia global, entrou no top 10 do iTunes, e no YouTube havia se tornado uma moda gigantesca fazer paródias do clipe da música, e centenas delas têm números absurdos de views. Tinha paródia de filme e videogame popular no geral, Minecraft, My Little Pony, A Laranja Irritante, DayZ, Happy Tree Friends, The Walking Dead, versões em live action, tinha até uma versão do Rio de Janeiro com mortes abrasileiradas, e também fizeram versões saudáveis como o Viver com Saúde e o Formas Inteligentes de Viver.
ver? Esse segundo eu acho muito foda, porque mostra as pessoas ajudando uma velhinha, dando comida pra um morador de rua, orando, presenteando uma criança com uma pelúcia, e no final ainda tem uma mensagem super bonita. O mais louco é que, de acordo com a Metrotrends, depois do lançamento da campanha, o número de incidentes de quase colisão foram reduzidos em mais de 30%. Ou seja, no fim das contas, o Dumbo Eixudai realmente conseguiu cumprir o seu papel de incentivar as pessoas a terem cuidado. E pra completar, a música conquistou dezenas de prêmios, se tornando a campanha mais premiada da história da publicidade. Porém, justamente por ilustrar várias formas de morrer, o Dumbo Eixudai acabou sendo criticado por supostamente promover maneiras de as pessoas cometerem suicídio, ainda mais considerando que o suicídio é uma das maiores causas de morte em ferroviárias. O governo russo chegou até a banir o vídeo do YouTube. Até hoje, se você tenta acessar a música na Rússia, aparece um aviso dizendo que o conteúdo não está disponível por causa de uma reclamação legal do governo, e o motivo oficial da remoção foi o seguinte: Eu nem preciso dizer como isso é uma besteira, as próprias estatísticas de redução de acidentes já explicam tudo, e o próprio John respondeu a situação muito puto. Será que as crianças são mais inteligentes que o governo? O que ouvimos em termos anedóticos é que uma criança dizia que costumava se esconder na secadora, mas que não fariam isso depois de ver o vídeo. No geral, ainda tem um efeito benéfico. Mas de qualquer forma, foda-se, porque mesmo assim o Dumbo Eixudai foi exibido em mais de 50 cidades russas e até em um festival de publicidade do país. Eu não sei por que o governo não frescou com isso, mas ok. Dando continuidade, se inspirando principalmente na franquia de jogos Angry Birds, em maio de 2013, o Metro lançou o primeiro jogo da música, desenvolvido apenas pelo mesmo animador do clipe e um programador, onde os jogadores devem evitar a morte dos bonecos do clipe. E rapidamente o jogo alcançou o primeiro lugar entre os jogos gratuitos em 21 países e entrou no top 100 em 101 países. Em novembro de 2014, uma sequência foi lançada, com a mesma proposta do jogo anterior, mas com novos personagens e situações. Aí teve o terceiro jogo em dezembro de 2017, dessa vez mais focado em minigames variados. O quarto jogo em maio de 2023, que serviu para ser uma versão melhorada do terceiro. Dois jogos lançados em 2019 e 2023, chamados Dumbo Eixudraw, onde você deve desenhar um caminho seguro para os bonecos não caírem e morrerem. Em 2024, um jogo de sobrevivência lançado no catálogo da Netflix, chamado Dumbo Eixo Survive, mas que acabou sendo removido em julho do mesmo ano, porque a Netflix quis começar a focar em títulos da própria autoria. No mesmo ano, um jogo de VR consistido em vários minigames, chamado Dumbo Eixo Free for All, e eles já anunciaram um novo jogo multiplayer 3D para 2026, chamado Dumbo Eixo Party. Sem contar que durante os anos eles foram lançando várias animações dos personagens da franquia no canal oficial em situações variadas, e como já deu pra perceber com o que eu falei no começo do vídeo, recentemente eles fizeram uma collab com Fortnite, e lembram quando eu mencionei a paródia feita por fã de Happy Tree Friends? Ano passado, o Dumbo Eixudai realmente acabou fazendo uma collab com Happy Tree Friends, e até que combina, já que Happy Tree Friends também é sobre bichinhos fofos morrendo. Apesar de que eu acho essa collab um pouco perigosa, porque Happy Tree Friends tem muita polêmica de ser uma animação muito gore, com uma aparência infantil que não emite nenhum tipo de alerta de classificação pro público, mas enfim. Fato é que Dumbo Eixudai nunca teve uma decadência extrema. No máximo, o único erro grande que eles cometeram foi lançar NFT quando venderam Dumbo Eixudai pra empresa Playside por 2.250.000 dólares australianos, mas isso não chegou a atrapalhar os conteúdos da franquia. Ele pode até já não ser tão falado quanto antes, mas isso é o destino de qualquer coisa que fica popular, né? Ainda assim, vez ou outra, aparece alguma coisa viral nas redes sociais sobre a campanha. Isso aconteceu principalmente em 2023, quando transformaram a música numa trend do TikTok, aliás. E as pessoas sempre lembram dela com carinho, como algo criativo e memorável
memorável que marcou as suas infâncias. Eu acho que eu só falei isso no Twitter uma vez, mas eu faço faculdade de publicidade e propaganda. E pra todo mundo que estuda ou tem interesse na área, eu genuinamente acho que Dumbo Shudai é uma fórmula de estudo perfeita pra quem quer fazer uma propaganda de sucesso. E eu deixo aqui como mensagem final o que o diretor executivo da MSQ respondeu quando perguntaram como eles conseguiram conquistar tudo isso. Vivemos em uma era em que os profissionais de marketing têm um poder enorme. As mídias sociais nos deram a possibilidade de influenciar como nunca antes. Mas você só pode fazer isso se estiver disposto a abrir mão do controle. Veja suas ideias como um começo em vez de um começo e um fim. Permita que as pessoas a reutilizem, as reinventem. Então você terá o poder de influenciar como nunca antes. Desde o primeiro dia, incentivamos as pessoas a fazerem o que querem. No dia em que lançamos o vídeo, também lançamos a versão karaokê, incentivando as pessoas a fazerem suas próprias paródias. O metrô nunca reivindicou direitos autorais, nunca impediu nada, mas não importa o quão ridícula fosse a paródia, é preciso ter confiança o suficiente para divulgar o seu trabalho e permitir que as pessoas assumam a responsabilidade por ele. A criatividade assume muitas formas diferentes, e neste caso, é a disposição de dar um salto e um risco. Muito obrigada aos membros, vocês ajudam muito o canal financeiramente, e a você também que assistiu esse vídeo até aqui. Foi algo mais simples, mas que eu pessoalmente acho bem curioso e interessante. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!